para aprender da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, nosso Deus, venha, Pai, ao nosso encontro, nos nossos estudos, pois precisamos de Ti, e que essa aprendizagem, Senhor, sirva mesmo, Pai, para a gente poder usar em nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, em nome de Cristo, que o Senhor possa dar a sabedoria aí do alto, a unção mesmo, Senhor, do entendimento, do despertamento, Senhor, espiritual para todos nós, tanto para quem está nessa matéria, quanto para os demais alunos das outras matérias, para os outros professores também. A tua bênção, Pai, para que todos os alunos que deram o nome, Senhor, da matrícula, continue, Pai, durante o período todo, valorizem muito, Senhor, esse momento de estudo, são estudos, né, que a gente considera até privilégios, Senhor, poder conhecer mais da tua palavra, tua bênção, para todos aqueles, Senhor, que são trabalhadores, que já estão no ministério, Senhor, que labutam o dia todo, o estudo agora à noite, a tua bênção, Pai, para que eles tenham forças físicas, forças espirituais, vindas de Ti, Senhor, para poder assimilar, Pai, esse momento de estudos. Nosso Deus, nós oramos para que nós possamos ser pessoas, ó Pai, capacitadas por Ti. Então, dê, Pai, no coraçãozinho de cada um de nós, Senhor, uma capacitação para que possamos mesmo, Senhor, poder extrair da Tua palavra algo útil, santo, eterno e que engrandeça mesmo, Senhor, o Teu nome e o Teu reino. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós Te adoramos, nós confiamos em Ti, nós somos Teus e essa oração, Senhor, nós fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém! Muito bem, pessoal. Que legal estar de novo com vocês aqui. Vocês ressuscitaram, não foi? Mas tudo bem. Temos aqui o Aurelino. Olá, irmão. Como é que vai? Tudo bem? Que bom tê-lo aqui com a gente. Que Tudo bom, graças a bacana. Deus. Oi. Oi, Tudo irmão. bom, Tudo bom? Então, tá graças bom, a Deus. gente. Para mim, Ótimo. ótimo, louvado seja Deus. Para mim é um privilégio, sabe? É um privilégio mesmo poder estar aqui, estudar com vocês a palavra de Deus. Eu aprendi muito com vocês aí no nosso primeiro tempo, com Gênesis, e tenho certeza que com vocês, com Deus, com o Espírito Santo, com Cristo, a gente vai aprender ainda alguma coisa muito boa para as nossas vidas. Valeu? Olha, uma bênção mesmo para cada um, para cada lar, para quem é casado, para quem é solteiro, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, para que a gente realmente possa estar aqui estudando esses privilégios, essas pérolas do Senhor Deus para nós. Valeu? Então, nosso estudo é o seguinte, nós vamos fazer um estudo do livro de Gênesis, tá bom? No livro, Gênesis, misericórdia, é Êxodo, não dá risada não, Cassinha, né? É Êxodo, tá? Então tá bom. É o livro de Êxodo. Nós vamos fazer o que essa noite? Nós vamos fazer uma préviazinha, tá bom? Hoje em si mesmo nós vamos comentar um pouquinho do livro de Êxodo, fazer uma breve introdução, tá certo? Para a gente ir já desenferrujando um pouquinho dos nossos estudos, tá certo? Aí, na semana que vem, aí a gente apaga esse fogo com gasolina, tá bom? Então vamos lá. Ó, o nosso estudo, então, é o livro de Êxodo, tá certo? Então, se você é daqueles que, que anota, então quando você estiver anotando e por acaso você se perder, você me interrompe, tá bom? E aí eu volto para poder te ajudar, para você não ficar perdido sozinho no deserto, tá bom? E fica nós dois perdidos. Tá bom, então você anota aí um dos significados do nome, que o próprio nome já diz, não é? Êxodo quer dizer, essa é uma tradução do grego, tá certo? Que foi escrito em hebraico, tá? Quer dizer saída, né? Sair, né? E o nosso tema fica muito fácil de você entender o livro de Êxodo. É a saída do povo de Deus do Egito. Eles raparam na canela de lá. Então, esse é o assunto. E nós vamos ver também o que aconteceu, né, quando eles saíram do Egito e eles estavam no deserto. Então, o miolo do nosso estudo vai ser isso aí, tá certo? E porque da onde eles saíram? Do Egito. E para onde eles iam? Para a terra prometida, meu povo. Ia lá para a terra de Israel, aquela terra que foi prometida. Vocês que são sábios, grandes conhecedores do livro de Gênesis, sabem da promessa que foi feita lá para o nosso amigo Abraão. Tem mais alguém que chegou aí e eu não cumprimentei? Tem mais alguém? O Alex está por aí?
O Alex está por aí, Alex? Quando entrar, fala um oi. Isso. Então tá bom. Vamos lá. Agora, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para eu vou soletrar aqui, você copia aí, tá certo? A palavra, ela é Shemo, é S-H-E-M-O-T-H. S-H-E-M-O-T-H. Aí você coloca, isso sim é no hebraico, tá bom? Que esse significado tem para nós, para o português, ele se perde um pouco, ele perde um pouco do sentido, fica nomes. Por quê? Porque no livro de Números, no livro de Êxodo, tem muitos nomes relatados, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Tá certo. Então aí também, quando o povo de Deus, quem é que estava lá? Vamos falar, quem é o povo de Deus que estava no Egito então? Lembra que nós matamos José nas nossas últimas aulas? Então, nós matamos o José, né? Morreu lá, né? Morreu lá. Pois muito bem. Então, daquela família que desceu, Jacó, veinho, tá lá, e os filhos, que era tudo gente boa, sabe como é que é, né? E os netos e os bisnetos, desceu. Essa turma ficou lá. Só que essa turma cresceu numericamente, né? Cresceu, que era uma das promessas feitas, né, de Deus a Abraão, tá certo? Então eles se tornaram um povo numeroso, tá certo? E estando lá, né, logo que foram se passando os anos e anos e anos, como a própria Bíblia nos apresenta, né? Aquela imagem, aquele Salvador que veio, né? Aquela imagem de Salvador que tinha José, o herói, o grande, aquele que organizou tudo e salvou, né, o Egito e o povo dele da miséria, da fome, da pobreza. Então aquilo ficou, né, no passado. Por quê? Porque é o seguinte, não está aqui na Bíblia, porém nos livros históricos, né? Nos livros históricos dizem que a parte do Egito ele tinha uma divisão, né, de região, era um só. Porém, foram se passando os anos, a rivalidade entre um e outro cresceu muito. E aí, então, dá para a gente entender melhor o que a Bíblia diz quando fala, e levantou-se o outro rei, o outro faraó, que não estava nem aí com José, porque na história, quando você for estudar a história, quando um povo ele derrota o outro, tudo que é do derrotado, eles destroem. Toda a memória, toda a idolatria, toda a parede, toda a história, todas as crônicas, todos os registros. Então, o vencedor não ele chega a literalmente queimar as pedras, se fosse uma pedra do templo ou do reino do derrotado. Então, aqui então, por isso é que eles tinham muita rivalidade. Então, eles não tiveram memória nenhuma, né? Consideração nenhuma com o que José fez. Por isso, para a gente poder entender melhor, tá certo? Por que afinal de contas, tudo que José fez, ele foi o primeiro-ministro, né? Como é que acabou tudo? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Por causa que havia rivalidade, né? Para poder entender, é o norte e o sul do Egito, uma região, né, era governada, e a outra eles eram um só. Porém, com o passar do tempo, rivalidade de família, interesses pessoais e tal, eles, como se diz, eles tiveram uma guerra civil, tá certo? E o que venceu não tinha nada com José, não queria nada do vencido, né? Então eles tinham isso com eles, tá certo? Então, outra coisa muito importante para a gente poder não esquecer, um dos fatos que marcou muito a existência, né, além de todos os registros históricos tal, e bíblico, né, foi a construção, né, anote aí, tá? É importante. A construção das cidades, né, egípcias pelos hebreus, principalmente a cidade de Pitom e Ramesses, que era o nome, né, do próprio faraó, tá certo? Se você tiver dúvida, alguma coisa do que eu estou falando, vai anotando. Quando você tiver alguma dúvida, você se perder, como eu disse, você me interrompe e eu repito para você. Esse tempo que o povo ficou lá, né, ficou entre mais ou menos o século XV, né, entre o século XV e o século XVIII, né,
antes de Cristo, no século XVIII e século XV, que vai diminuindo, né? Ficou mais ou menos onde aconteceu essa história, né? Algo que nos chama a atenção, né? Como nós vimos, José foi honrado. A sua família foi honrada ao ponto de até ter o seu direito de terra, de morar tranquilamente, sem ser invadido. Lembra disso? Que eles moravam na terra de Gósen, beleza? Então, tudo aquilo lá. Só que aquela geração, por isso, quando passa-se os anos, né? Se for comparar a geração hoje, 2021, com a geração 1981, é muito diferente, né? Então você entende melhor agora por que daquela grande hospitalidade que foi feita aos descendentes de Jacó para a escravidão, né? Porque além desse outro rei entrar lá, né? Eles foram temidos pelo próprio faraó. Eles estão crescendo demais. Eles estão tendo um número muito grande. E como era comum ter muitas guerras, eles temiam que, se houvesse a entrada de um inimigo na terra, o povo hebreu se revoltasse contra os próprios egípcios para a sua, né, liberdade, ou tomar a terra deles. Aí que vem porque eles foram escravizados. Certo? Olha, no capítulo 1, né, como vamos dar uma olhada, capítulo 1. Então, nós temos aí verso 7, tá certo? Ó, no verso 6, para você entender um pouquinho mais sobre do que eu falei sobre geração. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, né? Então, eles tinham, né, aquela geração, como, depois o tempo foi passando, eles não foram mais bem vistos como antes, tá? Mas os filhos de Israel foram fecundos, multiplicaram, e a terra encheu-se deles, né? No verso 8, levantou-se o novo rei do Egito, que não conhecera Jacó. E vocês sabem agora o porquê, né? Aí no verso 10, usemos de astúcia, né? Para que com eles, né? Porque se vier um dos nossos inimigos, eles não saiam da terra. Por quê? Porque eles já estavam escravizados. Uma mão de obra baratérrima, né? Não pagava nada. Os egípcios, né, puseram sobre eles líderes, pessoas para afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramesses. Então está aqui o nome, se você se perdeu, está aqui no verso 11. Mas quanto mais afligiam, mais multiplicavam, mais se espalhavam os filhos de Israel. Para piorar, então, os egípcios com tirania faziam servir, pior ainda, amargar a vida, dos israelitas, né, fazendo tijolo. Então, uma época muito ruim, um golpe muito duro para os israelitas nesse tempo aí. Aí, então, ainda na introdução, você pegou um pouquinho como que é um pouquinho aqui da amargura, né? Então você escreve aí vida amarga. Pode escrever aí se você estiver fazendo as suas anotações. Vida amarga do povo de Deus no Egito, né? Como escravos, tá certo? E nessa apresentação que eu estou aqui, a gente apenas comentando, tá certo? Eles fazem súplicas, a importância de nós suplicarmos a Deus, certo? Eles fizeram súplicas, aquelas orações. Olha, aí, lembrando, que a Bíblia não destaca se eles tinham líderes espirituais. O que eles tinham? Eles tinham a conversa, os ensinamentos passados daqueles que morreram para aqueles que eram adultos da época. Eles foram passando para o outro, eles não tinham Bíblia, eles não tinham igreja, eles não tinham pastor, eles não tinham conforto, eles não tinham luxo, não tinham liberdade. O que é que eles tinham então? Eles tinham conhecimento, eles tinham a fé em Deus, eles sabiam, né, das promessas, eles criam nas promessas. Então veja aí um momento de amargura, um momento ruim, um momento, né, de escravidão. Tudo que eles fizeram então foi o quê? Foi clamar a Deus pela liberdade deles. E a gente já vai colocar aí nessa apresentação aí, né, o libertador deles, que foi Moisés. Então escreva aí, tá? Moisés aí, o libertador do povo de Deus no Egito.
Outro ponto que a gente destaca aqui nesse começo, para a gente poder abrir um pouquinho aqui os nossos trabalhos no livro de Êxodo, né? São as 10 pragas. Então, anote aí também as 10 pragas. Alguém está perdido? Alguém está perdido? Não. Não? Tá tudo bem, Davi? Tá tudo bem, Aurelino? Tudo bom. Beleza? Tudo certo. Certo, beleza? Qualquer Beleza. dúvida, pode me interromper, tá bom? Qualquer coisa que acontecer, alguma palavra, alguma coisa que não ficou bem entendido, porque é a internet e tal, então você pergunta aí, qualquer pessoa. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, nessa apresentação que eu estou fazendo aqui, que nós estamos vendo juntos, outro ponto importante, a Páscoa e o Mar Vermelho. Vamos colocar assim, por enquanto. Então, essa é a primeira parte que a gente vai depois esmiuçar um pouquinho melhor. Beleza? Aí você pode colocar agora, se você está anotando direitinho, a segunda parte dessa apresentação, que é, na verdade, a caminhada no difícil deserto, no árido deserto, no seco deserto, né? Nós aqui em Cornélio, nós ficamos aqui mais de nós estamos em setembro não tinha chovido ainda, agosto não choveu, para vocês terem ideia. Julho, muito pouco. Julho, a gente pode falar que está quase 3 meses sem uma chuva boa, para vocês terem ideia. Então, ver como é que está a nossa situação aqui, nossa região aqui. Lembrando, né, nós tivemos uma geada braba lá em julho, e depois a gente está tendo essa secura que hoje, dia 14, né? Que veio uma chuvica, né? Vamos falar assim, uma chuvica. Então, se isso já for ruim para nós nesses poucos dias, imagine uma vida, né? Você, uma mulher grávida, né? No deserto, um senhor idoso no deserto, né? Os nenezinhos de peito no deserto, né? Como que é essa vida, né? Então, coloca aí, a caminhada difícil, a caminhada no difícil no deserto. Que deserto? Aquele deserto, lembra do mapa? Do you remember? Do mapa que nós fizemos, nós colocamos? Lembra lá que era para fazer o Mar Vermelho e tal, aquele deserto, isso, subindo, né? Em direção à terra de Canaã. De Canaã. Olha, você pode colocar aí no deserto perigo, fome, seca, não tem plantação, tá? Não tem rio, tá certo? E tinha o problema com inimigos, principalmente os inimigos, né? Os outros povos que estavam lá morando naquela terra. Então imagina um povo que era apenas escravo, durante a noite tem a saída, de manhã cedo é um povo livre, né? É um povo livre, só que é um povo livre, né? Sem um exército, né? Sem ali as regras, né? Pensa, se um povo que tem lei, que tem regra, nós já vivemos uma barbaridade de crimes, imagine sem, né? Então eles estavam ali daquela maneira, eles tinham temor de Deus, sim, né? Até o momento que eles saíram, eles estavam, tudo bem, né? Moisés, né, é o cara, né? Mas depois isso muda, a gente vai ver depois, tá certo? Que é o nosso próximo ponto aí. As reclamações, as queixas, os protestos, né? Tem um momento até que eles se levantaram e falaram assim, olha, vamos escolher outra pessoa, porque esse Moisés aí não dá não. Vamos até voltar para o Egito, né? Por causa da situação que eles estavam vivendo lá. Tá certo? Vamos no capítulo 17. Vamos ver o que a gente vai ver lá. Capítulo 17. Tá bom? Êxodo capítulo 17. Vamos dar uma olhada lá. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, então eles tinham que levantar as tendas, baixar as tendas e caminhar só na palavra, não iam por conta própria, né? Acamparam-se em Refidim, e não ali havia água para o povo beber.
contendeu. O que é contenda? Briga, discussão, desentendimento, bate-boca, maltrato, palavra dura, grosseria, né? Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Né? Era, essas são frases, né? Essa aqui são uma exposição de palavras, né? De uma maneira de que quando você está sendo guiado por Deus, quando você sabe que você tá, Deus é teu líder e que você está caminhando nas coisas de Deus, né? E você começa a reclamar por alguma coisa que você faz, né? Que não está dando certo, e ao invés de você orar por aquilo, esperar em Deus, vai logo falando o que vem na cabeça, né? É uma contenda contra Deus. A gente precisa, né, quebrantar o coração nisso aí também, para a gente poder ter uma intimidade maior com Deus, sabe? Para a gente poder ter realmente Deus em nós. A gente pensar um pouquinho. Muitas vezes a gente, quantas milhões de vezes, né, fui cabeçudo, já fui falando tudo que eu achei que estava certo, eu achei que eu estava com a razão, e depois passa assim um tempo, puxa, né, daquele jeito, passei vergonha e tal, por aí, né? Então aqui o pessoal não quis nem saber, já foi logo, e olha a resposta do, né? Por que tentais ao Senhor? Né? Vocês são um povo de Deus, calma aí. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito? Olha, primeiro obstáculo, primeira coisinha, eles já vão logo ali, né? Para nos matar de sede a nós, nossos filhos e os nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor, né? Que farei este povo? Né? Só lhe resta pledejar, né? A situação era tanta, né? Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão um bordão, uma vara, né? Com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença de todos os anciões, lembrando, os anciões são as pessoas mais idosas, mais capacitadas, mais conhecedoras, chefes de família, chefes de clã, pessoas que sabiam, tinham ali um respeito, né, do povo, tá? E chamou o nome daquele lugar Massá Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Eu só fiz isso aqui, essa, essa, essa destaquezinho aqui, para você ver com que situações o líder Moisés teve que lidar, né? Só para você ter uma ideiazinha como é que, além de todas as dificuldades, né, de impor o respeito, de mostrar Deus, né, de guiar, eu tinha que lidar com as situações aqui, o líder, tá? E isso é normal até dentro das igrejas, tá? Não é nada diferente. Aí eu quero muito destacar, quero muito que vocês coloquem aí, né, Moisés. Coloquei Moisés, dois pontinhos. O intercessor, aquele que orava pelo povo, aquele que sentia e via a deficiência do povo, via como que era a qualidade deles, da vida deles, da espiritualidade deles, né? Então, Moisés, ele pedia a favor do povo. Então, o intercessor, aquele que leva a Deus, né, as condições miseráveis do povo, tá certo? O intercessor, ele não leva em conta as ofensas que recebe, né? O intercessor, ele acredita, né, que Deus vai ali atender, não porque é ele, mas pela necessidade do povo dele. Então Moisés tinha esse ministério, né, além de tantos outros, né? Então ele tinha esse ministério sempre intercedendo pelo povo. Então nós vamos ver depois uma oração bacana que ele, que ele, que ele fez para o povo, tá certo? Olha, coloque aí também, né, algo muito que eu quero muito que nós possamos entender o que é ser povo de Deus, tá? Lembrando, coloque aí, o povo era propriedade de Deus, tá bom? O povo era propriedade de Deus. Esse povo era o reino de Deus. Esse povo era santo para Deus, né? Escolhido, eleito. Coloque isso daí, tá?
né? Grave bem aí, tá? Se você perdeu alguma palavra que eu acabei de falar, eu repito, porque eu quero que isso fique bem claro, tá? A importância que Deus deu a este povo, consagrou a este povo, né? Cedeu a este povo, graciou este povo, presenteou este povo, tá certo? E no livro de Êxodo, né, capítulo 19, vamos lá, né? Olha, capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente, o que é diligentemente? É usar a cabeça antes de agir. É pensar antes de falar. É raciocinar primeiro, né? Então, ora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, quer dizer, de todo o ouvido, de todo o coração, né? E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. O que quer dizer? Minha propriedade íntima, tá? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, estava apresentando, olha que privilégio. Esse povo recebeu privilégio, tá? Porque Deus se agradou, né, de Abraão e fez a promessa. Beleza. E para nós hoje, será que nós temos essas mesmas promessas? Quero que vocês me respondam aí. Nós temos essas mesmas promessas? Nós temos, Davi? Nós temos, Cassinha? Eu creio que sim. Oi? Oi, Davi? Não estou te ouvindo. Tá um ruído. Tá só um ruído. Ô, Aurelino, nós temos essas mesmas promessas? Eu creio que temos. Me dizem. Você crê que tem? Alguém está meio na dúvida? Está meio na dúvida? Está na dúvida, Cassinha? Acho que não. Não. Você acha que não? O achar já é dúvida, Cassinha. Não, eu creio que sim. Creio que sim. Vamos ter certeza desse negócio? Então abre comigo lá em Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Pedro, carta. Isso. Primeiro Pedro. Isso. Primeiro Pedro, capítulo 5. Isso. Primeiro Pedro. Vamos lá. Primeiro Pedro, capítulo 2. Acompanhando, por gentileza? Primeiro Pedro, capítulo 2, para a gente ter certeza disso. Se você não pegou nada da aula, é isso aqui que você vai pegar então, já que a dúvida eu percebi que pairava. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2 e verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, oh glória! E olha o porquê. Por quê? Porque quando você ouviu de Cristo, quando você decidiu de amar Deus, decidiu de receber Senhor Jesus como Salvador da tua alma, quando você crê no sacrifício de Cristo na cruz, que aquele sangue te purifica, que aquela morte te dá vida eterna, você recebe a mesmíssima graça lá do velho, a mesmíssima. Olha lá, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e um detalhe, né? A fim de proclamardes ou falar, ensinar, manifestar, defender, gritar, cantar as virtudes, as qualidades, as coisas especiais daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem que nos chamou das trevas? Quem que nos chamou para a sua maravilhosa luz? O nosso Senhor Jesus. Então, nós temos algo até a mais, né? Então, lá era bênção para uma vida, né? Daquele momento. E aqui é chamado para vivermos
como proclamadores. Olha a importância de ser cristão, olha a importância de ser cristã, olha a importância da conversão, olha a importância do arrependimento, olha a importância do seu compromisso com o sangue de Cristo, da sua vida derramada aos pés da cruz, olha a sua importância do seu batismo na igreja para você estar no corpo de Cristo, né? A importância do Espírito Santo para te dar sabedoria aqui, para habitar dentro de você, para mover você, para transformar você nisso aqui, ó. Né? Esse proclamador das virtudes, de todo o trabalho, todas as qualidades, todas as coisas que Cristo fez para a sua maravilhosa luz. E ele dá um detalhe legal, Pedro, aqui no verso 10. Vocês sim, como se diz, né? Olhe lá, ó, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Lembra? Você recebe Jesus, você entra para a família de Deus, para o povo sagrado, para o povo santo, para o povo eterno. Sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Só esses dois versículos já são suficientes para a gente servir a Deus até o dia do nosso túmulo ou a volta de Cristo, gente. Isso aqui são promessas profundas. Eu espero que isso aqui marque o teu coração. Eu espero que isso aqui você ore para que isso aqui se reproduza muitas vezes mais na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, na tua família, na tua igreja, nos teus estudos, para Deus dar mesmo visão mesmo de privilégio, gente. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós que estávamos no podridão da lama do podre do pecado, da nojeira do pecado, ele nos limpa, nos coloca no povo dele, nos dá da graça do Espírito para que, olha só, a gente ainda vai lá ser usado para o engrandecimento do reino dele. E voltando para o Êxodo, isso era que Deus estava querendo para aquele povo. Vocês vão ser diferentes. Os outros são idólatras, os outros têm Deus e Deus e Deus. Vocês são um. Eu tenho algo bom para vocês. Vocês vão viver bem. Vocês têm uma terra que manda leite e mel. Algo que muita gente queria. E não tinha. Então, olha quanta coisa, tá certo? Então, tá aí. Também, no outro ponto que eu quero que vocês coloquem aí nessa segunda parte da nossa apresentação, né? O Monte Sinai, que foi um local, um cenário, né? De grandes, de partes importantes aí. Coloque aí, tá bom? Moisés, né? Ele escreveu os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 são chamados de Torá. Quer escrever aí, coloca a lei. Tá anotando aí, Davi? Tio, repete de novo a parte do Torá. Repete é a lei, o Torá. Coloca aí, T-O-H-A. Torá. R-A, pode colocar. Para ficar mais fácil. T-O-R-A-H. T-O-R-A-H. É lei. Torá. Né? Os 10 mandamentos. Algumas traduções traz o decálogo. Decálogo. Tudo junto. Decálogo. Deca. Se você for separar essa palavra, deca, quer dizer 10 em grego. Logo, palavra, 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos. Tá certo? E o que com esses versículos que eu acabei de falar ali, o que Deus queria? Que o povo entendesse a exclusividade que eles tinham para viver com Deus. Exclusividade, que eles eram um povo sagrado, né, para cultuar o grande Senhor, o Criador, o Deus único. Tá certo? Beleza? Então, nós fizemos aqui uma pequena entrada. E agora, pequena apresentação, nós vamos colocar vamos fazer um pequeno esqueleto, tá? Desse tempo aqui, do livro de Êxodo. Então você coloca aí, esboço de Êxodo. O esboço, essa palavra esboço é só algo para a gente depois desmembrar, tá certo? Alguns pontos, você vai escrever aí, Israel libertado da escravidão do Egito, ou seja, liberdade do povo. Coloque aí, né? Caminhada até o Monte Sinai, né? Os 10 mandamentos. Isso. Beleza?
instruções para o tabernáculo, bezerro de ouro. Beleza. A joia? Alguém está perdido? Então, essas pequenas linhas aí, nós vamos depois desmembrar tudo isso daí. Tá certo? Eu vou pedir para o Daniel. Daniel, mostra a imagem para nós aí das pirâmides. Vamos lá, vamos dar uma entrada aí no nosso. Isso, tá aí. Então, o Egito, né, antes, né, nesse tempo de Moisés, vamos falar assim, nesse tempo de Moisés, o Egito ele era um país potência. Se nós formos fazer uma comparação aí de país com país, né, é como se fosse os Estados Unidos da época. Por quê? Né? Porque eles já tinham engenharia, comércio, navegação, construção, eles já tinham ruas, eles já tinham medicina deles era avançada para a época. Olha quanta coisa eles tinham aí, tá certo? Essas pirâmides, na verdade, para nós agora são monumentos, mas eles eram túmulos. Então, para você ver a ganância, para você ver a riqueza, para você ver o luxo, a ostentação dos faraós. Isso aí, essa imagem, para representar, para lembrar, eram túmulos. E quando eles eram enterrados, né, vamos falar assim, guardados aí, havia até faraós que levavam os seus principais escravos vivos aí dentro, né? Tem registro disso nos livros históricos. Eles queriam aquele céu, porque eles acreditavam, né, também, né, numa vida, vamos falar assim, né, entre aspas, após a morte. Tá certo? Então, para eles, por isso que até hoje, você que assistiu o filme, você assistiu o filme do Indiana Jones? Quem assistiu o filme de Indiana Jones aí, Cássio? Assistiu, Davi? Aurelino, você sabe do que eu estou falando? Assistiu esse filme do Indiana Jones? E a caveira perdida, e iam atrás da arca, e todo aquele negócio? Sim. Então é baseado nisso daí. Então, essas pirâmides tem sarcófagos e lugares secretos cheios de ouro, cheios de escritos e muita coisa. Até foi essa semana, né? Essa semana que acharam alguma coisa muito interessante. Vamos fugir um pouquinho, vamos falar um pouquinho do Egito. Os estudiosos cientistas do Museu do Louvre. Alguém já ouviu falar do Museu do Louvre, gente? Da França? Não. É o museu mais importante do mundo. Do mundo. Fica na França. Então lá é um grandioso arquivo do Egito, tá certo? E nos estudos eles acharam um tecido. E eles foram ver esse tecido, foram analisar esse tecido. E por que o tecido estava quase que intacto? Aí os egípcios eles já tinham um produto, né, na mumificação, né? Mas eles tinham um outro produto para que aquele tecido não se rasgasse, não furasse. Então, veja a tecnologia que eles já tinham mais 2.000 anos antes de Cristo. Tem uma ideia. Como que eles... Você sabia qual que é qual que é o fundamento do ar-condicionado? Alguém sabe disso? Você sabe, Davi? Qual o fundamento do aparelho do ar-condicionado? Aurelino, sabe o fundamento? Qual que é o fundamento do ar-condicionado? Não sei, não. Não sabe? Eu não Não. sou da área, mas sabe, Cássia? Acho que não vale eu responder, não. Só vou responder errado. Não tem problema. O ar-condicionado, ele não é uma troca de ar? Raciocina no que... Ele não é para resfriar o ar? Resfriar o ar do ambiente? O ambiente não está quente? E coloca o ar, não fica fresquinho, até geladinho? Não é esse o fundamento do ar-condicionado? Os egípcios, eles tinham nas suas construções um túnel, como se fosse um buraco que seguia num cômodo. Muito comum isso na casa deles. Então, tem que entender, é muito fácil. Né? O ar quente,
o ar quente ele é mais leve que o ar frio. Por quê? Porque o ar frio ele tem pequenas e nanicas partículas de água, então ele é mais pesado. Por isso que era aberto. Então o ar de fora entra e naturalmente a força do ar gelado, que vem de fora, vamos assim dizer, e entra no cômodo e empurrava o ar quente, porque o ar quente ele tem menos gotículas, por isso que falar ar quente, ele não tem praticamente gotículas de ar, de água. Então ele sobe porque ele é mais leve. Então essa troca de ar, né, que nós temos hoje o aparelho, o ar-condicionado, por isso falo, não, você condiciona a temperatura que você quiser, é uma troca de ar, vem aí dos fundamentos dos egípcios. Veja o que esse povo já tinha com eles, entendeu? Então tem muitas outras coisas do corpo humano e de exército, de construção de monumentos, é uma coisa fora do comum. Então ele não pensa que porque é 2.000 anos antes de Cristo, não, eles eram matemática, nossa, os caras sabiam muita coisa, tá? O que destaca deles, além das pirâmides, escreve aí, as pirâmides, as esfinges, a escrita hieroglífica, que eram sinais, eram caracteres. Você podia ser um desenho qualquer, um animal, uma ave, algum ponto que simbolizava uma letra. Eu tenho alguma coisa aí, né, Daniel? Coloca aí, pra gente poder. Isso, tá aí, ó. Esse daí, vamos dizer, entre aspas, era o alfabeto deles. O mais simples, tá bom? Esse era o alfabeto mais simples. Eles tinham outros, mas esse aqui é para a gente poder ter uma noção, tá? Olha, tenta ver, olha, a letra J parece uma serpente. O que é a letra O? Parece uma minhoca, né? E o V e o W é um passarinho. Então, para você ver como é que eles é. Que a letra B é um cano de canela com P, né? Então, eles conseguiam se entender muito com isso. Eles tinham muitos tesouros também, por isso que os filmes, assim, né, resgatando toda aquela história dos tesouros e tal. E o que eles tinham, que era a fartura deles, né? E que eles, por isso, uma das causas que eles não detestavam, né, o Deus do Abraão, eles não menosprezavam. Por isso que ele fala, quero ver o Deus que vai fazer alguma coisa, né? O que é que eles tanto adoravam naquele país, naquele povo? O que você acha que é? Alguma coisa da natureza, grandiosa, e tenho certeza que você já estudou isso, quem frequentou pelo menos até a nona série. Certeza que você já sabe, já ouviu falar sobre. Uhum. O rio, hum? O rio Nilo. Então, o rio Nilo, como nós já sabemos até então, era o maior rio, né? Depois agora vem o Amazonas e tal. O rio Nilo, ele era a grandiosa fartura do Egito. Então, coloque aí, o rio Nilo era a fartura do Egito. O normal dele já era suficiente para atender a agricultura toda. E quando ele transbordava nas cheias, ele crescia 10, 11, 15, 20, 30 quilômetros, né, nas suas margens. Né? E quando ele voltava na margem, toda aquela margem, todo aquele espaço que ficava regado de água, então era a grande fartura, o grande comércio, tá certo? Considerado ali uma das grandes civilizações, eles a partir disso, eles tinham muitos métodos de agricultura, de cultivar e tal. E um detalhe, eu quero muito que você coloque isso também. Vamos lá, falar aqui. Um detalhe, eu estou falando do Egito, né? Um detalhe. Nós temos alguma outra imagem? Temos outra imagem? Daniel? Isso, então tá aí. Meus queridos, esse provavelmente era a imagem de Ramsés, que provavelmente poderia ter sido, alguns historiadores dizem que sim, alguns outros, né, ficam ainda um pouquinho de dúvida, mas quase todos falam que talvez essa aí é a imagem do cara do tempo de Moisés, tá certo? Quando Roma, quando Roma não tinha mais nada para conquistar, já tinha conquistado tudo, tudo em todos os lugares, na Índia, na Ásia, que é hoje chamado Europa, o Egito, a África, tudo. De todas as suas conquistas, de todas as suas, de tudo, o Egito foi totalmente diferente. Por quê?
além dos tesouros, da agricultura, de tudo da medicina avançada, engenharia, né? Para você ter uma ideia, os egípcios, eles já tinham água encanada. Pra você ter uma ideia, tá? Curva de nível, que é aquelas ondinhas que tem na agricultura, né? Muito bem. A única coisa que fez a diferença no Império de Roma, de todos os outros povos, o único que fez diferença foi o Egito. Você sabe por quê? Você quer saber o porquê da diferença? Que depois do Egito eles começaram a fazer o mesmo? É que o imperador, o rei, era tido como um deus. Viu a diferença? Então, para você ter uma ideia, por isso que quando um faraó falava, por isso que tinha submissão total, porque na cultura deles, o faraó era literalmente a encarnação do Deus deles. Era Deus, coisa que o Império Romano até então não tinha. Quando eles invadiram e conheceram a cultura egípcia, aí eles adotaram para eles lá em Roma. Por isso que daí então depois os imperadores de Roma, né, queriam se titularizar como deuses. Exato. E isso foi muito forte, se espalhou demais por causa do que Roma, né, teve influência no mundo todo. Quem assistiu o filme O Gladiador? Assistiu o filme Gladiador? Assistiu, Cássia? Assistiu, Eu acho Davi? que sim. É aquele cara lá que vai lutar com os outros na espada lá lá no meio dos outros, lá em Roma. Sabe aquele filme que o rapaz, que o cara era comandante do exército, depois ele foi traído e foi colocado para lutar lá no, no Coliseu? Sim. Lembra desse filme? Tá, Lembro. tem uma cena que retrata isso que nós estamos tratando. Quando ele está chegando pela primeira vez, depois que ele foi, lembra que ele era um escravo do cara lá, do cara grandão, barbudão lá, o cara comprou ele, né? Que ele chega em Roma enjaulado. Quando ele vai para lutar, logo na entrada de Roma, tem uma estátua de César. Tem uma imagem do filme, né? Que todo mundo vai lá e rela na imagem. Por quê? Porque era Deus. Tá entendendo? Essa tradição, esse costume, eles não tinham. Eles trouxeram, adaptaram do Egito. Você vê, olha só como é que o Egito era. Então, essa imagem, então, para eles, esse endeusamento, para eles, é uma coisa seríssima, né? Sericíssima, era uma coisa sagradíssima para eles, tá certo? Então, eles eram adorados, né, como deuses, né? Aí, por isso, o fato das múmias também, porque eles queriam que conservasse o corpo deles, que eles acreditavam que o corpo deles ia passar por além deles, que eles acreditavam, tá bom? Eles tinham muitos deuses, o deus do sol dos principais, Osíris, o Deus da vida depois da morte. Aí, tem muitos deuses, né? E nós temos uma diferença, meus queridos, muito grande. Na literatura, eles têm muita coisa. A literatura, o livro mais importante deles é o livro dos mortos. Anote aí. Anote aí. Os egípcios, eles eram a literatura mais importante para eles era o livro dos mortos. Olha o contraditório. Qual que é o nosso? Aonde está escrito o nosso nome? Daqueles daqueles que fazem parte do povo de Deus, aonde o nosso nome está escrito? Livro da vida. No livro da vida. Amém, glória a Deus. No livro da vida. E o deles no livro dos mortos. Para você ver como que o engano, a mentira, a falta do conhecimento da verdade, como que a idolatria cega as pessoas e leva elas para um caminho de trevas tamanho, né? Por isso que precisamos de homens e mulheres com conhecimento bíblico, com a inspiração de Deus, com o Espírito Santo, devotos a Deus, para a gente levar. Lembra, né? Proclamadores?
né, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que isso ainda acontece até hoje, gente. Não, não, esse tipo de idolatria, isso aí acontece até hoje, tá? Então tá bom, pessoal, vamos, agora são 9h25, tá? 9h30 a gente volta, valeu? 5 minutinhos, quem quer tomar água, ir no banheiro, tomar um arzinho aí, depois a gente volta, tá bem? Tudo bem? Ah, obrigado.
Jesus, a sofrer na cruz. Ok, pessoal, alguém já voltou aí? Voltei. Voltou? Beleza, Cassinha. Beleza, tá tudo bem. Então vamos lá. Aurelino também? Já. Davi? Davi? Ô, Davi! Você tá me ouvindo, Davi? Então vamos lá. Às vezes Sim, tá bom, isso. Tá bom, querido. Obrigado, tá? Vamos fazer uma chamada. É porque eu tô. Você tá usando fone, tá sem fone, tá um ruído muito forte quando você fala. Na verdade, não dá pra. Eu tava te ouvindo com muita dificuldade. Mas tá bom, vou fazer a chamada aqui, tá? Então, a Cássia, tá aí. Beleza. Então tá bom. Aurelino e. Tá. E o Davi presente, né? Tá bom. Tá. Ninguém mais entrou, não, né? Só estamos nós quatro. É isso? É isso, Daniel? Isso mesmo, senhor. Tá bom, querido. Obrigado. Então tá. Agora, meus queridos, a gente fazer a segunda parte da nossa aula. Nós vamos então para o capítulo 1 do livro de Êxodo. Eu quero lembrar vocês, tá bom? Que é de suma importância a leitura total do livro, tá bom? A leitura toda do livro de Êxodo, assim bem como nós fizemos a leitura toda do livro de Gênesis, tá? Porque não cola, né? A pessoa falar que estudou o seminário, que fez, né, o estudo do livro de Êxodo e não leu o livro de Êxodo, aí não dá, né? Então tem que ler tudinho. O detalhe, tá? Você vai mandar para mim, por exemplo, o dia, o nome do livro, a quantidade de capítulos, tá? E aquilo que te chamou atenção, aquilo que você aprendeu, que depois vai te ajudar depois nas tarefas, tá certo? Quem faz a leitura não tem dificuldade nenhuma depois para fazer as tarefas, que são tarefas que, né, muito fáceis, só para a gente, né, poder aqui exercitar. No capítulo 1, nós temos a descendência. Então, os números aqui, né, no Êxodo, né, livro de Êxodo, capítulo 1, nós temos a descendência, como eles ficaram numerosos, nós vimos isso. O amargar da vida, nós vimos isso também. Aí tem um detalhe bacana, você também pode colocar. Se você é daqueles que anota capítulo 1 e tal, vai te ajudar muito, as parteiras, tá bom? As parteiras, elas foram muito importantes porque, como o faraó viu, olha a cabeça do cara, como o faraó viu que estava crescendo muito os meninos, falou, mata os meninos, acaba com tudo eles aí, né? Olha, manda matar, né? Mas as parteiras, no verso 17, temeram a Deus, né? E quando o faraó viu, o que vocês fizeram? Ah, não, as hebreias são muito mais fortes, não são igual as fraquinhas aí, as egípcias, né? Então elas não mataram, tá certo? Por essas, por elas terem essa força, essa sabedoria, por elas terem essa fé, essa coragem, né, de desobedecer o faraó, eu destaco em 1 Samuel no seguinte versículo para elas, e serve para nós, tá? 1 Samuel, se você quiser anotar, capítulo 2 e verso 30. Porque elas deram mais ouvidos, né? Lógico, a Deus, né? Do que a Faraó. E isso valeria o pescoço delas, né? Além de elas não morrerem, né? Elas ainda foram agraciadas, né? Era para lançar os meninos no rio depois, tá bom? Mas Samuel capítulo 2 e verso 30, né? Diz assim: porque aos que me honram, honrarei, e os que me desprezam, desprezarei. Então, 1 Samuel, capítulo 2, o finalzinho do 30. Então,
quando você até mesmo corre risco, você acredita, você confia, você realmente faz a vontade de Deus, em vez de fazer a sua vontade ou o seu prazer, ou por medo ou por pressão de alguém, né, você prefere mesmo assim fazer a vontade de Deus, né, você também terá a honra, como, né, será abençoado como elas foram aqui, tá certo? Elas tiveram famílias depois, e isso para uma mulher era muito importante. Eu quero sair um pouquinho aqui. Ser mulher naquela época era muito difícil, porque era ter filhos, uma situação que morreria as pessoas, né? Mas isso foi um período muito difícil, mas elas tiveram, tá bom? No capítulo 2 eu estou aqui encurtando, tá bom? Depois a gente pode fazer um outro comentário, tá? Então você coloca do capítulo 1 aí, então, o, número, o crescimento, né, do povo hebreu, a amargura da vida, escravidão dos egípcios, né, e as parteiras, era para as crianças serem lançadas no rio. Tá, qual rio? Rio Nilo, ou seja, olha a ideia do faraó. Como eles tinham o rio Nilo como um deus, né, então eles iriam cultuar a Deus com as vidas inocentes das crianças, e foram o que fizeram realmente, muitas crianças morreram assim lá, tá? Beleza, continuando lá. No capítulo 2, né, no capítulo 2, aí vem então o de nascimento de Moisés. Ele nasceu de um casamento de servos de Deus. Ele nasceu, depois a gente vai ver direitinho, de uma forma, o seguinte, os pais, né? Os pais, o pai e a mãe. Hoje não faz, é proibido esse tipo de casamento, mas eles casaram entre eles, da própria família. Se for analisar, casou o sobrinho com a tia. Esse era o casamento dos pais de Moisés. Tudo bem, estou falando isso aqui porque a gente vai ver depois pode perguntar alguma coisa, já está respondido aí. Então, o que os pais fizeram? As crianças eram para serem mortas, mas pela fé foi guardado. Viram que o menino era bonito, né? Quem sabe assim, tipo Pastor Silvio, né? Alguma coisa parecida assim, viu? Então, né? Viram, né, que o menino era bonito e não quiseram matar e tal, lógico, né? Era filho, tá? Aí teve a ideia de lançá-lo, colocar numa cesta com calafetar. Calafetar, olha a tecnologia deles. Gente, mais uma vez, esse mesmo material que os pais usaram para passar na cesta, onde colocaram o menino no rio, é usado no asfalto, tá bom? É usado no asfalto até hoje. É o piche. O derivado aí é o piche, para ter uma ideia, tá? Então, fez isso para não entrar água, e ele foi achado, né, pela filha de Faraó. E aí o que aconteceu? Ela o pegou como filho. Aquele choro, né, despertou nela, né, o amor materno. E aí então pegou como filho. E a irmã dele mais velha, né, orientada pela mãe, falou: vai lá e se apresenta, né? E fala que tem uma hebreia para cuidar dele. Às custas do Egito, Moisés foi criado, foi livre, não foi morto como as outras crianças, tá bom? E depois de um tempo, no verso, então, no verso 9, né? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e a própria mãe. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então eu li aqui o capítulo 2, e verso 9 e 10. Então Deus agiu naquela fé, Deus agiu naquela família, Deus tinha um propósito. Eu quero lembrar que pela fé também Deus pode agir na sua família, e que também propósitos para você, tá bom? Que quer alguma coisa com Deus. Moisés, ele foi criado os primeiros 40 anos deles, então você coloca aí. Os primeiros 40 anos dele foi no palácio do faraó. Uhum. Aí vamos emendar, vamos adiantar. Os outros 40 anos no deserto. E os outros 40 anos
né? Não, do deserto de Midian. E depois dos outros 40 anos, servindo a Deus realmente, tá bom? Vamos dividir assim a vida de Moisés para ficar bem fácil. Pegou aí, Davi? Entendeu aí, Davi? Eu olho pro lado errado, né? Aqui do meu lado direito tá os quadrinhos de vocês, tá? Ok. E do outro lado é a câmera. Eu tenho que acostumar a olhar pra câmera. Eu fico olhando pro outro lado e aí dá errado. Não fica bom, eu tenho que olhar aqui, ó. Aqui que eu tenho que conversar com vocês e olhar. É a câmera. Então tá bom. Qualquer coisa eu repito, tá bom? Então tá. Ok? Aí então, ele foi criado com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com todo o privilégio, né? Estudou com os melhores professores, porque afinal de contas, entre aspas, ele era o neto de Faraó, né? E por aí vai. Então era uma pessoa, um príncipe mesmo, né? Uma pessoa do alto mais grau, né? Da escala ali da família, tá bom? Então, aí, o que aconteceu? No verso 11, naqueles dias, vendo Moisés, sendo Moisés já homem, mas né, adulto, saiu aos seus irmãos. Por que irmãos? Né? E viu dois dos seus labores penosos. E viu os labores. Por que irmãos? Mas, afinal de contas, ele tinha passado 40 anos no palácio. Por que a Bíblia trata como ele saiu para ver os irmãos? O que você acha que a gente pode deduzir aqui, pelo menos, é, Aurelino? Qual uma explicação aqui para esse versículo? Não entendo. Então vamos devagar. Ah, Ele passou 40 anos no palácio, filho da filha de Faraó. Quando ele estava adulto, ele saiu, a Bíblia acabou de ver, ele saiu para ver os seus irmãos. Mas se ele foi criado lá no palácio, como é que ele tinha esses irmãos assim? Como é que aqueles escravos iam ser os irmãos dele? Qual a ideia que a gente pode ter aqui então? O seu povo, Davi. Exatamente. Ele tinha. Isso, Davi, muito bem. Vai vendo aí, anote aí. Ele tinha então aqueles escravos como o povo dele. Ele fazia. Ele tinha. Tanto é que quando ele viu aqui os espancavam o hebreu do seu povo, tá até a resposta está no verso 11. Tá vendo? O finalzinho do seu povo. Olhou de um lado para o outro e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. Quer dizer, ele partiu para cima. Então, ele já tinha um sentimento de defesa do povo dele, do povo de Deus, mesmo não sabendo nada do que ia acontecer com ele mais para frente. Então, esses versículos são importantes para a gente colocar. Por que ele, do seu povo? Ele aprendeu com quem que aquele povo ele fazia parte? Quem será que? Como é que ele descobriu? Como é que ele sabia? Como é que ele tinha aquele povo como dele? O que a gente pode tirar disso? Responde aí. Ele tinha os ensinos da mãe, do pai. Então, você pai, você mãe, a importância de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos pequenos. Ele cresceu, ele sabia que ele estava lá no palácio, foi criado pela mãe, aqui nós vimos antes. Então, ele guardou aquilo no coração, ele sabia que aqueles escravos não eram simples escravos, eles eram o povo dele, era o povo dele, o Deus dele, tá certo? No outro dia ele saiu e viu a mesma coisa, só que agora era entre os dois hebreus, né? Aí eles falaram: "Ei, você vai querer matar como você matou ontem?" Essa notícia de matar, sabe, chegou a Faraó e falou: "Peraí, mataram um egípcio, era coisa, um escravo, alguém de lá, um egípcio ser morto por um hebreu, que no caso era o Moisés, isso não foi bem, não deu certo, ele teve que fugir." Né? No verso 15, informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Moisés, porém, fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Ele fugiu de lá, fugiu, ele rapou na canela, esse é o 2,15. Né? E ali ele vai para algum lugar, ele encontra algumas pastoras, ele se casa com uma delas, que é Zípora, né? É, e
o nome do pai das meninas, das mulheres, Reuel. Ele casa com uma delas, né? E ali ele começa a formar a família dele, né? No verso 22. E deu à luz, ele foi peregrino. Ali ele passou um tempão. Ele era o cara, um príncipe, achando que ele era o cara lá. Aí, tudo isso Deus permitiu para que ele fosse para o deserto, para que lá no deserto ele visse que ele não era ninguém, né? Ele visse que ele tinha que aprender muita coisa ainda, quebrantamento do coração, né? Muito, né? E no verso 25, no verso 22, 23, tá? Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Êxodo 2, 23. Agora 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós já vimos isso, quando tem esses três nomes é para lembrar todas as promessas, toda a convivência, a vida, né, desses homens e de Deus para esses homens, né, e esses homens para com Deus, tá certo? E fala, lembrou-se de Deus? Deus tinha esquecido deles? Não, não é isso. Aqui no português fala lembrou-se, né? Mas essa palavra, na verdade, ela tem um sentido que Deus começou a agir no tempo dele. Não era para agir antes nem depois. Quer dizer, lembrou-se que é no tempo, então, no tempo que Deus decidiu agir. Essa seria uma tradução melhor, tá certo? Né? Aí lembrou-se, quer dizer, agiu, lembrou em favor da aliança que tinha feito com esses três homens, né? E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Tá? No capítulo 2, ele está trabalhando e tem algo diferente, sobrenatural que acontece ali aos seus olhos. Né? Aparece o Senhor numa chama de fogo, né? Numa sarça que não se queima, ela não se consumia. Tá? Ele foi lá, chegou lá perto, né? E Deus o chamou, né? E não chegues para cá, tira as sandálias, porque o lugar aqui é Terra Santa. É daí que vem a expressão Terra Santa, tá certo? É daí que vem. Ele tirou, questão de respeito, né? Consideração ali a Deus, para ele estar na presença de Deus, sentir mesmo as coisas de Deus na vida dele. Ali foi um gesto disso, né? Aí tem algo muito legal no verso 6. Acompanha comigo, Êxodo 3, 6. Dá para colocar aí, Daniel, o versículo? Né? Gênesis 3, 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, e está escrito minúsculo, mais uma referência à importância da vida íntima dos pais para com Deus. Essa vida íntima dos pais para com Deus resultou em Moisés. Olha a importância, né? Como nós, como os pais, a importância de nós sermos devotos, fiéis, permanentes, contínuos na presença de Deus, na igreja, no trabalho de Deus, com os irmãos, com a família, porque esse pai devoto, né, teve como fruto uma bênção na família Moisés, né? Você gostaria de ter sido, né, a mãe de Moisés, o pai de Moisés, o primo de Moisés, o tio de Moisés, né? Então tá aqui, ele tinha família, né? Então eu sou o Deus do teu pai. É raríssimo, não tem outro verso que fala assim, uma pessoa humana. Olha que ponto estava a vida do pai de Moisés, tá? Sem igreja, sem pastor, sem Bíblia, tá bom? O Deus de Abraão, aí vai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí eu discuto. Eu sabe o que eu coloquei na minha Bíblia? Vivos. Eu escrevi, eu passei tudinho a caneta nos três nomes, porque o nosso Deus é um Deus de vivos. Lê comigo lá, Marcos capítulo 12. Vamos lá, para a gente poder ter uma noção ainda mais do que nós estamos lendo aqui. Marcos capítulo 12, verso 26. 12, 26.
Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, que é o que nós estamos lendo, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, veja bem, olha, aquelas pessoas, o mundo nosso aqui, para a vida física, estava morto, mas eles estavam vivos para Deus. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Então, tudo que foi vivido entre Abraão e Deus, Isaac e Deus, Jacó e Deus, nessa lição aqui, Deus então fala, olha, tudo é verdade e agora é com você que eu vou tratar. Tá certo? Olha que privilégio, gente. Né? E disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, tá? Que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Será que é só do povo, esse povo hebreu, que Deus sabe disso? Ou da gente também? O que você acha? O que você acha, Aurelino? A da gente também, né? Da gente também. Então nós também temos que fazer o nosso clamor, nós também temos que fazer as nossas súplicas, nós também temos que tirar o nosso tempo de oração, que era uma vida aquilo que eu quero lembrar. Era um casal, quando tinha um nenê, sabia que ia ser escravo, sabia que a nenezinha ia ser escrava, né? E esse sofrimento, essa amargura, essas injustiças, todo o que eles sofriam, né? Conheço-lhes o sofrimento. Meus irmãos, Deus sabe tudo que acontece no nosso coração, na nossa mente, ao nosso redor, o que as pessoas fazem conosco, o que as pessoas cometem de justiça conosco, né? E quando nós também somos injustos para com as pessoas, né? Deus, ele vê, ele sabe de tudo, né? Então, ele tem o tempo dele de agir, igual dos Salmos, lá a seu tempo, vai ser, vai dar fruto, né? Quando faz, será bem sucedido, né? Então, no tempo de Deus, por isso descia a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra ampla, terra que mana leite e mel. Essa expressão, leite, todo o sustento físico, mel, todos os prazeres, tudo aquilo que era para desfrutar, tudo aquilo que era para viver de coisa boa. Essa expressão, ela traz essa ideia, tá? Leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Tá certo? Aí vem algo muito marcante na vida de Moisés, vem agora. Então, esse vem agora é de suma importância para todo aquele que vai servir a Deus. Toda aquela pessoa, homem ou mulher, que vê alguma coisa na cabeça, vê alguma coisa no coração para servir a Deus, esse é agora, é uma coisa urgente. Não é para daqui a pouco, quando eu aposentar, quando eu comprar aquele carro, quando eu terminar de pagar aquela dívida, quando eu sarar, quando... É o agora que é o importante. É nesse sofrimento que você está vivendo, que você pode estar passando, que Deus quer agir e quer te usar. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. E serve para nós, pega para você também, tá? Não fica esperando ganhar na cena. Vou trocar de carro. Quando chover e der secar o barro, aí lá eu vou. Para as coisas de Deus é uma coisa assim bem fatal mesmo, assim, é tudo ou nada. Com Deus não tem, né, meio caminho. Ou você faz ou você não faz. Ou você é, você não é. Morno ele vomita, né? Então vem agora. Enviarei a Faraó para tirares o meu povo. Aí ele fala, quem sou eu? Né? Fala assim, eu sou contigo, te enviarei. E vai servir. Então a importância de sair do Egito, muitas vezes você pode já ouviu isso, o Egito ele é demonstrado na Bíblia como um mundo. Então nós fomos tirados do mundo para servir a Deus. E era essa a ideia que Deus queria com o seu povo aqui. Tirá-lo do Egito para servir. Está aqui, ó, no verso 12. Do Egito servireis a Deus, né? Olha, aí Moisés fica ali perguntando, fazendo aquele momento de incredulidade,
perplexo, aquela coisa que ali o próprio... Aí você percebe que depois até como se fosse uma pessoa ali, ele está tratando com o próprio Deus, ele começa a conversar como se fosse uma pessoa, né, comum, né? É, e o Deus me enviou, eles me perguntarão, qual é o seu nome, né? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Disse mais, eu sou o eu sou. Então, o eu sou é o Criador, é o que tudo pode, eu sou tudo que você precisa. Esses são alguns termos que a gente pode traduzir. O hebraico, a importância de estudar o hebraico, né? A gente aprendeu o hebraico, né? Quem sabe um de vocês aí aprende e vai dar uma aula para nós, né? Eu não sei nada de hebraico ainda. Então, para poder extrair, o eu sou é a pessoa única, não tem igual. Tá? Quando fala eu sou, é como nós, né? Não tem ninguém, né, igual a mim. Nem se nascesse um gêmeos, poderia ter a cara, alguma aparência, tá, mas o dedão, não. Então não é totalmente. Então é isso, nós somos Deus é o único que cria, o único que conhece, o único Salvador, o único poderoso sobre todas as coisas, o Deus de todas as coisas, o Deus do impossível, tá? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, ali você vai a esse povo, você vai falar que eu ouvi o clamor deles, né? Você vai ter uma missão de tirá-los de lá. Fala que o Deus, o Senhor, o Deus dos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, me enviou, né? E este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Eles que Deus passou essa missão, essa ordem, né? Para que Moisés, então, ele fosse lá com essa apresentação, com essas promessas, representando Deus, querendo, como resposta das orações de anos e anos e anos, centenas de anos lá, eles passaram mais de 400 anos lá orando, querendo esse negócio todo, né, que acontecesse, né. Então, ele vai lá e se apresenta, né, para resgatar, para tirar de lá o povo de Deus. Então, no capítulo 3 ainda, né, Deus ainda fala para ele que o que ele ia fazer, o faraó não ia deixar, né? Aqui, verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Né? E ainda quando vocês saírem de lá, já estou adiantando, falando um pouquinho mais, vocês não vão sair de mão vazia, vocês vão sair com coisas de ouro, que é o que está no verso 22. Queridos, eu vou parar por aqui, tá bom? E a gente vai, na hora que vem, vou dar uma recapitulada, um pouquinho disso aqui, e a gente continua do capítulo 4 para frente. Tudo bem? Beleza? Então, lembrando, tá bom? De ler todo o livro, fazer as anotações e mandar para mim no WhatsApp, tá? Beleza? Você tira uma foto e manda para mim aí os seus escritos, a leitura de vocês. Beleza? Alguém ficou com alguma coisa para escrever, alguma coisa que eu falei e não pegou na hora? Na joia? Então tá, querido. Vamos fazer uma oração e a gente termina aqui. Tudo bem? Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço a Ti, Pai, por mais essa oportunidade de estudos e esperamos que semana que vem nós possamos estar aqui novamente, Pai, para poder estar aqui, Senhor, na Tua presença e estudar aquilo que é bom para nossas almas, para o nosso corpo, para nossa família, para nossas igrejas, para os nossos ministérios, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. A Tua bênção, Senhor, para esta noite. Todos aqueles que participaram possam, Senhor, recobrar as energias, as forças, ó Pai, dormindo. Coloque lá os Teus anjos, Senhor, na casa de cada um. A Tua bênção, Senhor, para que aqueles que faltaram venham, Senhor, a participar conosco da nossa próxima aula. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um beijão para vocês. Espero vocês, se Deus assim permitir, na terça-feira que vem. Valeu, valeu.